Excelentíssimo senhor presidente da Academia Piauiense de Letras, Dr. Nelson Nery Costa, excelentíssimo senhor acadêmico e representante do Tribunal de Justiça nessa solenidade, desembargador Otton Lustosa, excelentíssimo senhor presidente da Academia de Letras do Vale do Longar, Antônio Pedro de Almeida, excelentíssimo senhor acadêmico Magno Pires Alves Filho, excelentíssimo senhor escritor acadêmico Eumar de Melo Carvalho, excelentíssimo senhor representando a família do ilustre e querido escritor Ardi Filho, seu João Renaud, minha querida esposa, excelentíssima Aldaíris. Senhores e senhoras, o espírito que me move hoje é o mesmo de 30 anos atrás. Ao cruzar o Morro do Pipoca, pequena elevação geográfica que escondia a cidade natal como se ocultasse ou protegesse um tesouro, minhas esperanças de menino se depositavam na argila dos meus sonhos. A longa viagem, mais na imaginação que no trajeto, mais no desejo de descobertas que na paisagem renovada do verde das chuvas de março. Longa a vontade de realizar, de crescer, de vencer. O entusiasmo de 30 anos atrás é o mesmo de hoje. Carrego em minha alma o permanente anseio de ser útil à humanidade mais que a mim mesmo, e espero que esse traço de meu ser se mantenha inabalável, agora mais do que antes, em favor de difundir e revigorar a boa literatura e promover o conhecimento dos grandes temas intrínsecos à linguagem. Generosamente, as portas desta casa se abrem para mim quando chego à juventude dos 40 anos. Desde os mais verdes anos, sonhei que um dia estaria entre vós, e custa crer às vezes que este dia chegou. Multiplica-se a minha responsabilidade de retribuir ao coletivo, com olhar em Deus, a confiança acreditada. Espero, com humildade e labor incansável em prol das letras, corresponder com as tintas de meu verbo e o vigor da persistência para manter acesas as chamas que iluminam o alicerce deste sodalício e que enaltecem o ideal comum de todos os confrades. Fazer literatura e formar leitores hoje transformaram-se em desafios dos mais exigentes. Não obstante as tecnologias digitais se revelarem grandes aliados, favorecendo desde a divulgação de ideias à edição de livros, a profusão de novas formas de sociabilidade contagiantes para todas as idades, conduziu a uma ânsia de imediatismo e a novas necessidades que forçam a inserção no cyberespaço por meio da atualização contínua e do uso dos novos meios disponíveis e, ao mesmo tempo, requerem o compartilhamento e a participação ativa de todos os integrantes do sistema literário. Afinal, a cybercultura propaga a copresença e a interação de quaisquer pontos do espaço físico, social ou informacional, como lembra Pierre Levy, e exige que nos recriemos para reviver o hipertextual sem perder as marcas da tradição que fundamentam a nossa identidade. Senhores e senhoras, cresci. A certeza disso reside na juventude embebida principalmente de leituras e muito trabalho. Reside na manutenção de meus propósitos de criança e adolescente sonhadores. Eis-me aqui, eis o menino, o adolescente, o operário do magistério e da palavra, o sonho, a vontade de realizar e de vencer. Escreveu Vate Amarantino da Costa e Silva no festejado poema Carrossel Fantasma. Ganhei o dia a meditar na minha vida,
porque a saudade me levou à longínqua Amarante, que cisma talvez por mim, debruçada sobre as águas lentas e sonolentas do Parnaíba, a rolar para o mar, como eu para o mistério. Então, num sonho de criança convalescente, veio-me à memória o carrossel que fascinava. No seu giro constante, os meninos de minha idade. O carrossel parou no largo, mas não parou na vida. Continua em meu sonho, rodando, rodando, sempre, e andando e desandando, num ritmo contraditório. Ainda me dá a alegria inevitável de dar voltas, de girar, de rolar como os astros no espaço, de elevar-me a um destino superior ao do planeta, que em torno da sua órbita, como um símbolo, roda. Upa, upa, meu pensamento. Ao compor estas palavras, por mais que tentasse resistir a isso, as correntezas da memória me arrastaram à infância e ao berço de minhas raízes, como tão frequentemente fizeram a da Costa e Silva e a uma infinidade de vates, como uma espécie de sina. Se as evoco, é porque se entranharam definitivamente em mim como reservas literárias, das quais o esforço para outros temas não foi capaz de me libertar inteiramente. Se as evoco, é porque, falando inicialmente com a força da memória, embora contrariando aparentemente a prática do discurso acadêmico, posso com maior exatidão e autenticidade discorrer sobre o que verdadeiramente interessa. Se as evoco, é porque, recompondo as nódoas da meninice, posso revisitar a descoberta do livro, da literatura e as primeiras impressões sobre esta luminosa casa de Lucílio Freitas e Atito Filho. Em mim, a literatura visa preservar o tempo de ontem, atualizando impressões ou vivências passadas, para reinterpretá-las e criar novas impressões em palavras multiformes. Em mim, a memória em sensações simbólicas que se incorporam à natureza, independentemente do uso social que faça da linguagem literária. A literatura, afinal, serve como modo de ler a individualidade humana, a nós mesmos, sem determinação de tempo e lugar, e a absorção do individual pelo coletivo. Uma forma de reconstrução do passado e do presente, sem arbitrariedades, porque nesse tipo de linguagem, nem autoritarismos. Até nos textos declaradamente engajados, o princípio da excelência está na liberdade dos sentidos ou das vozes emergentes. Ao escrever, pois, a memória e as sensações se sobrepõem ao individual, o passado reinventa-se no presente. A esse propósito, para ilustrar o significado superior das reminiscências e seu processo a linear, recuo à memória do despertar do sono, No Caminho de Swann, de Proust. A imobilidade das coisas que nos cercam talvez seja imposta pela nossa certeza de que essas coisas são elas mesmas e não outras, pela imobilidade de nosso pensamento perante elas. A verdade é que, quando eu assim despertava, com o espírito a debater-se para averiguar sem sucesso onde poderia achar-me, tudo girava em redor de mim, no escuro, as coisas, os países, os anos. Meu corpo, muito entorpecido para se mover, procurava, segundo a forma de seu cansaço, determinar a posição dos membros, para daí a induzir a direção da parede, o lugar dos móveis, para reconstruir e dar um nome à moradia onde se achava. Sua memória, a memória de suas costelas, de seus olhos, de suas espáduas, lhe apresentava sucessivamente vários dos quartos onde havia dormido, enquanto em torno dele as paredes invisíveis, mudando de lugar, segundo a forma da peça imaginada, redemoinhavam nas trevas, e antes mesmo que o meu pensamento, hesitante no limiar dos tempos e das formas, tivesse identificado a habitação, reunido às diversas circunstâncias, ele, o meu corpo,
ia recordando para cada quarto a espécie do leito, a localização das portas, o lado para que davam as janelas, a existência de um corredor, e isso com os pensamentos que eu ali tivera ao adormecer e que reencontrava ao despertar. Interessa-me, sobremodo, a memória da infância. Toda infância se alicerça na transposição imaginária do real, conforme acertadamente asseverou o antropólogo Clifford James, uma mente criando sentido, buscando sentido, preservando sentido e usando sentido, numa palavra construtora do mundo. Quer no giro metonímico do poema da Costiano, quer em qualquer outra representação social ou imagética, essa transposição se configura como condição comum para se entender a voz da criança, também da literatura que se fundamenta, ainda que parcialmente, na construção social do mundo infantil. Para Freud, a natureza da arte imaginativa reside na infância. A obra literária, como o devaneio, é uma continuação ou um substituto do que foi o brincar infantil. O ofício do literato se elucida simplificadamente nestes termos. O escritor criativo faz o mesmo que a criança que brinca. Cria um mundo de fantasia que ele leva muito a sério, isto é, no qual investe uma grande quantidade de emoção, enquanto mantém uma separação nítida entre esse mundo e a realidade. Se me refiro a essas alusões, é para justificar, em partes, a gênese de um processo literário em formação permanente. A presença viva de uma paisagem simbólica, reflexo identitário da escritura literária, em cujas metáforas e metonímias a integração à natureza anima-se. A integração à natureza anima-se. Essa integração constitui-se em pano de fundo, ao qual recuperam sabiamente, por exemplo, românticos, simbolistas e mesmo os revolucionários regionalistas brasileiros de 1930. Nos primeiros, para favorecer a evasão ou definir a cultura do novo mundo. Nos segundos, para ensejar a transcendência cósmica. Nos terceiros, para questionar a realidade social com contundência, à luz principalmente do socialismo. Essa integração é a mesma, tão habilmente decantada na dimensão espiritual do poema O Tempo nos Parques, de Vinícius de Moraes, para a percepção da vida, do ser e do estar no mundo. O eu lírico vai buscar, no contato onipotente com a natureza, o silêncio, o sagrado, o eterno, necessários para a consciência do existir e para a elevação espiritual. O tempo nos parques é íntimo, inadiável, imparticipante. Medita nas altas frondes, na última palma da palmeira, na grande pedra intacta, o tempo nos parques. O tempo nos parques gera o silêncio do piar dos pássaros, do passar dos passos, da cor que se move ao longe, porque imóvel, elementar, autêntico, profundo é o tempo nos parques. A integração da paisagem ao narrador ou ao eu lírico, na raiz da mímese ou da ambiência literárias, explicita-se como traço inerente ao fazer artístico e encontra, sem dúvidas, na infância, seu porto seguro. Em mim, a memória da infância se divide entre o rio, a casa paterna, a igreja e as miragens do mundo rural. Neles, a experiência humana se converteu em novas experiências e palavras, principalmente, ora intermediadas pelo sensacionismo, ora pela utilização
da literatura como documento. Em pessoas, sobretudo, essas vivências encontram um referencial de que me sirvo como bússola para o fazer literário. Conforme explica o poeta, a arte, na sua definição plena, é a expressão harmônica da nossa consciência das sensações. Ou seja, as nossas sensações devem ser expressas de tal modo que criem um objeto que seja uma sensação para os outros. Dito em forma de versos, por meio do heterônimo Alberto Caieiro. Sou um guardador de rebanhos. Um rebanho é os meus pensamentos. E os meus pensamentos são todos sensações. Penso com os olhos e com os ouvidos. E com as mãos e os pés. E com o nariz e a boca. A literatura como documento encontra na prosa de 1930, de que também me vale o paradigma para grande parte dos projetos literários em vigor. Herdeiro da influência realista, repaginada pela renovação estética em prosa nas 4 primeiras décadas do século XX. Essa forma de concepção literária trouxe profundas transformações na concepção sobre a técnica literária. Nas palavras do historiador Alfredo Bose, o caráter bruto ou brutal desse novo realismo do século XX corresponde ao plano dos efeitos que a sua prosa visa produzir no leitor. É um romance que analisa, agride, protesta. Para atingir esse alvo, porém, foi necessária toda uma reorganização da linguagem narrativa, o que deu ao realismo de um Faulkner, de um Cellini ou de um Graciliano Ramos uma fisionomia estética profundamente original. Em mim, a memória da infância se divide na natureza de minha palavra. Um mundo tão grande cabia no meu coração. Aprendi a ver no rio, na casa paterna, na igreja e nas miragens do mundo rural, gente. Aprendi a me integrar à paisagem, como se fôssemos uma só criatura. As águas assombrosas dos invernos fartos lambiam os tetos das casas ribeirinhas e reproduziam a fartura de peixes, piranhas e surubins gigantes, vendidos de porta em porta. As águas pareciam gente. A casa modesta, de longo corredor, teto de madeira redonda e piso de tijolos de então, rústica em sua simplicidade e rica em carinho e amor. A casa paralela ao rio, a 2 quarteirões da igreja, a casa em cujas paredes enxergava o céu de todas as formas e texturas, a casa imorredoura de minha emoção, a casa que era gente, a igreja onde coroinha fui aos 7 anos, para orgulho de Dazinha, onde aprendi a fazer perguntas e a conversar com o desconhecido, imaginando as histórias de outro mundo. A igreja que fortaleceu a paciência e a humildade de meu DNA. A igreja que em festas religiosas atraía toda espécie de tipos curiosos e exóticos. Gente, a igreja era gente. As miragens do mundo rural. Vivi antes da maior consciência de classe, a qual modificou as configurações do trabalho no campo e da opção pelas oportunidades e promessas da vida cosmopolita, os últimos dias coloridos e simples das antigas propriedades rurais da Zona da Mata de Barras, na figura dos desdobramentos da Fazenda Esperança, do velho Alfredo Pires Lages, e por extensão de Manuel, Aide, Alcides, Alfredo e outros. Ainda as conheci, os valores, costumes e histórias dos derradeiros anos de uma geração que viveu no campo. Até parece que ouço a comunicação fácil dos longevos e fiéis Augustinho, Israel e Ginelino. As antigas propriedades ainda as conheci como eram, elemento concentrador de renda,
ainda que em decadência, e como saudável fonte de entretenimento e sociabilidade. Ali, a audição tinha professor nos ruídos de algum veículo perdido nos estradões de areia. Ali, a cantiga insistente da cigarra, o mugido do gado na madrugada, o ruído frenético das folhas da palmeira e os sons das correntezas dos riachos. Também o barulho dos sapos, inconfundível, a me assombrar na madrugada, eram as vozes das sensações falando em bom português. A variada gastronomia de delícias sem fim e orações que se dissolvem, respectivamente, em meu paladar e em meus tímpanos. Nesse ambiente, pela primeira vez entrei em contato com a poesia propriamente dita, a dos cantadores, na vaga lembrança de uma cantoria, e com a leitura dos poemas de Teodoro e Hermínio, em antologia organizada pelo acadêmico Herculano Moraes, em capa azul, que tem uma impressão viva de Itapeara ainda, sobre o balançar da rede de Tucum. Punha-me a cantar, sem nenhuma ideia, sobre a sinfonia particular que une a música e a poesia. Quantas histórias de assombração sob o céu estrelado, figuras que viravam animais, visagens de todo tipo para justificar os absurdos das transgressões humanas. Ali, também entendi a desigualdade na mão das quebradeiras de coco, na peleja do vaqueiro tocando boi encaretado, no agricultor de foice ao ombro a caminho da roça. O mundo era dividido, algumas vezes pela natural divisão social do trabalho, outras pelas imposições morais da injustiça social, a mesma divisão da pracinha central da cidade berço, andando em círculos na extremidade superior da praça, as trabalhadoras domésticas, alvo dos mais absurdos preconceitos, e os moradores dos bairros, vistos pelas lentes da desconfiança e da discriminação na extremidade inferior, jovens oriundos e famílias do centro, indiferentes aos contornos da desigualdade velada. O mundo demarcado, dividido na pólvora das ruas e das tensões permanentes e inesgotáveis de poder, mas o mundo em que o humanismo, a ação cidadã e a convivência saudável derrotavam as barreiras da arrogância e da indiferença. As fazendas e a cidade, com suas alegrias e divisões, gente eram e ficaram marcadas na minha epiderme, como um pedaço de minha própria pele. Se as evoco, é porque sei da força matriz que mantém com meus projetos literários. Na cidade em que nasci, por volta de 1982, ocorre-me a lembrança mais distante do nome desta casa de letras, para conter a indisciplina em sala de aula. A diligente e afetuosa diretora do grupo escolar Gervásio Costa, escola pública onde estudei o ginásio, a senhora Maria de Jesus Carvalho Rocha, figura de relevo na história da educação daquela cidade, entrou subitamente no recinto e pôs-se a falar das tradições de uma Barras do Maratauã, de grandes homens no passado, nas mais variadas esferas da atividade humana. A tradição, ao que parece, iniciada na Guerra do Paraguai e esplendorosa até a queda do Estado Novo, assinalando não apenas o declínio político das oligarquias rurais, mas também a decadência da força política de toda uma região. Todos, em silêncio, ouviram atentamente comentar sobre os irmãos Celso e João Pinheiro. Está vivo em minha audição. Estão vivos em minha audição, além do mito vivo, então, Átito Filho. Dizia que o destino de alguns de nós poderia ser de conquistas, se assim o quiséssemos. Ouvi pela primeira vez ali o nome
da gloriosa Academia Piauiense de Letras, e dele nunca mais me esqueci, como símbolo do orgulho do lugar em que nasci. Se evoco essas memórias, é porque o menino, o adolescente, o operário existem em mim, em seu entusiasmo, em suas esperanças. Senhores e senhoras, vivendo o magistério, a linguagem e a literatura como objetivos diários desde a adolescência, como estudante, como professor de longa data, sempre compromissado, sinto-me afinado aos valores e às causas dos que me antecederam na cadeira 21. Embora eu seja apenas um pequeno ponto de entusiasmo diante do que cada um levou para as letras, o desafio de honrar a cadeira de Leopoldo Damasceno Ferreira, Antônio Francisco da Costa e Silva, Maria Isabel Gonçalves Vilhena e Francisco Adi Filho é colossal. Todavia, gigantesca também a minha obstinação. O oeirense, cônego Leopoldo Damasceno Ferreira, doutor em Direito Canônico, nascido em 1857 e falecido em São Luís do Maranhão em 1906, patrono deste assento, notabilizou-se como, além de poeta de grande força lírica, figura múltipla, com extrema folha de serviços, especialmente à igreja, ao magistério e ao jornalismo. No Maranhão, segundo anotações do historiador e acadêmico Wilson Carvalho Gonçalves, além de notável orador sacro e poeta, foi professor de latim e francês do Liceu Maranhense, diretor do Seminário das Mercês e governador do Bispado do Estado. Diga-se de passagem, divide a autoria da música que sustenta o hino do Piauí. Cônego Leopoldo, destaca o historiador, teve intensa atividade na imprensa do Maranhão, colaborando com os jornais Diário do Maranhão e Alvorada. A nobreza fulgurante de sua inteligência e expressão como orador é descrita por Ivan Lins em sua História do Positivismo no Brasil, 1967. Ele relata o empenho do professor maranhense Augustinho Gomes de Castro, intenso defensor da teoria de Augusto Comte, para dar publicidade a ela em São Luís, e a movimentação da igreja em oposição a esse conceito. Nesse mister, o clero nomeou a maior autoridade da igreja naquele estado, segundo registros da imprensa, o cônego Leopoldo Damasceno. Abre aspas. Num domingo, 29 de fevereiro de 1898, no edifício da escola da Rua Grande, onde funciona hoje o Instituto Histórico, deu Gomes de Castro a sua aula inaugural, tomando como tema a exposição popular do positivismo. O sucesso foi espantoso. Grande assistência passou a ouvir-lhe a palavra, sempre fluente e fascinadora. Tal sucesso apavorou o clero maranhense, que resolveu reagir, opondo doutrina contra doutrina. Para isso, apelaram os padres para sua maior ilustração, o cônego doutor Leopoldo Damasceno Ferreira. Mandaram-no buscar na Vila do Paço, de cuja freguesia era encarregado. O cônego veio e iniciou uma série de conferências contra o positivismo na igreja de Santo Antônio. Resiste o professor Atito Filho, em crônica datada de 17 de 6 de 1988, a seguinte apreciação de Clodoaldo Freitas sobre a larga contribuição do patrono da cadeira 21. Foi nestes últimos tempos o campeão de teologismos entre nós, e bateu-se pela imprensa em defesa do credo católico com a luciania de um convencido. Sustentou polêmicas acres e veementes, demonstrando sempre copiosa e larga cultura. Distinguiu-se como orador sagrado, como jornalista, e os íntimos o denunciavam também, como um poeta de inspiração e sentimento. Tinha coração de patriota para amar a pátria, sentir suas dores e suas alegrias. Era uma rara exceção entre o clero brasileiro, tão diferente do clero de outrora.
na cadeira 21 deste sodalício. Em janeiro de 1923, tomou posse o mais conhecido dos poetas piauienses, Antônio Francisco da Costa e Silva, em artigo publicado originalmente em 11 de outubro de 98 e reproduzido em Notas de Leitura Impressionista Nova Série, o ilustre crítico literário e acadêmico, professor Manuel Paulo Nunes, revisita a posse do poeta da saudade em busca de desvendar o desconhecimento completo do discurso do Vade, jamais publicado em terras piauienses. Do amigo romancista Josué Montelo, Paulo Nunes conta que recebeu inusitado presente. Recorte do jornal Correio da Manhã, do Rio de Janeiro, de 16 de janeiro de 1923, noticiando a posse do acadêmico e tecendo elogio ao patrono por ele escolhido. Esclarece Paulo Nunes. Trata-se, ao que suponho, do resumo do famoso e desconhecido discurso do poeta, ou mesmo do próprio discurso, pois compreende um perfeito estudo biográfico e crítico da personalidade do cônego, detendo-se o novo acadêmico especialmente no comentário de sua obra lírica de mais forte inspiração. Reproduzindo o poema de autoria do padre Leopoldo, poema de acentuados traços líricos, o crítico Paulo Nunes prioriza a leitura que da Costa realizou sobre a poética do patrono da cadeira 21, nas palavras do poeta amarantino. Esse padre, que todos afirmam era um crente convicto e um sacerdote virtuoso, teve sem dúvidas, como o poeta Andres, o seu segredo na alma e o seu mistério da vida. Teve, como todo poeta, a aparição divina de uma sombra de mulher nos caminhos incertos da existência. Raros poetas piauienses atingiram tanta notabilidade nacional quanto Antônio Francisco da Costa e Silva. A sua produção literária detém-se os mais variados historiadores, entre os quais nomes de credibilidade, como Andrade Muricy, José Veríssimo, Silvio Romero, Alfredo Bose e Carlos Nejar. Para este, em sua História da Literatura Brasileira, da Carta de Caminho aos Contemporâneos, o poeta de Amarante, ao lado de Raul de Leone, tornara-se o arauto do pré-modernismo, trazendo a semente da crise, que é o começo da transformação estética. Para justificar o parecer, ele afirma: há um lado estranho neste poeta, revolucionário para a época, os dos poemas experimentais, desenhando em vocábulos o tema dos versos. Rotulando como um lírico superior, Nejar destaca, entretanto, que a poética da Costiana, sobretudo, gerou uma poesia com apuro e força imagística, aliando símbolos religiosos a um certo profanismo, a que se agrega em muitos poemas visível concisão elegíaca. A interpretação de Nejar, que eu considero, conforme posto, como um dos precursores do pré-modernismo, encontra reforço nas palavras de um dos principais pesquisadores da poesia, de Da Costa e Silva. Para o crítico literário e pós-doutor em literatura Cunha e Silva Filho, fecundo estudioso da obra da Costiana, ao construir uma obra literária poética em vários estilos literários, ele não deu senão demonstração de ser um poeta voltado a um experimentalismo que o conduziu até mesmo ao modernismo. A força das imagens e símbolos, a que há pouco referimos, mergulhada em terrorismo de tom elegíaco, é traço comovente de um dos poemas mais populares do Piauí, o célebre soneto Saudade. Saudade, olhar de minha mãe rezando, e o pranto lento deslizando em filhos. Saudade, amor da minha terra, o rio, cantigas de águas claras soluçando. Noites de junho, o cabureco frio, ao luar, sobre o alvoredo, piando, e ao vento, as folhas lívidas, cantando a saudade imortal de um sol de estio. Saudade, asa de dor do pensamento, gemidos vãos de canaviais ao vento, as mortalhas de névoa sobre a serra. Saudade, o Parnaíba, velho monge, as barbas brancas alongando, e ao longe o mugido dos bois da minha terra. Sobre a saudade em Da Costa e Silva, diz Cunha e Silva Filho:
A saudade do poeta está mais plantada em profundas raízes românticas, sendo ela fruto mais das intuições, da espontaneidade, de condicionamentos existenciais. A saudade da costiana deve ser entendida, a nosso ver, como a ausência de alguém ou de alguma coisa que perdemos no tempo e no espaço. E além disso, é motivada por 4 forças motrizes de seu lirismo: o amor materno, o amor à terra natal, o amor ao rio Parnaíba e, finalmente, o amor a Alice, a sua musa cedo desaparecida. Um dos mais completos mergulhos no lirismo e na gênese da criação de Da Costa e Silva nasceu da sensibilidade do historiador e diplomata Alberto da Costa e Silva, em Invenções de Orfeu, ensaio quase obrigatório para compreender as influências literárias do poeta e as particularidades de sua técnica. Conta o historiador, citando o relato de Luiz Mendes Ribeiro Gonçalves, que o pai aprendera muito cedo a ver, a percustar o mundo, a conhecer as formas, os movimentos e o nome de tudo que estava ao seu redor. O poeta fazia máscaras de carnaval e pandórias, pintava com paisagens as paredes das casas, esculpia santos em madeira, confeccionava estandartes para as festas religiosas. Suas mãos e dedos longos e harmoniosos eram habilíssimas e teriam feito dele um pintor ou um escultor, não tivesse ainda menino começado a compor versos. A capacidade de ver situa-se para Alberto da Costa e Silva como elemento do qual vale para sintetizar o fazer literário do pai. A capacidade de mínese que poderia conduzir ao simples descritivismo e a uma poesia que se reduzisse às emoções da inteligência é corrigida num poeta que sabia ver e reproduzir o que via, por uma penetração na paisagem e, mais que isso, por um pensamento panteísta que o integrava nele, que o integrava nela e na divindade. Referindo-se a toda a produção poética de Da Costa e Silva, ele acrescenta: Pan como Orfeu, por isso pode passar da paisagem misteriosa e altamente simbólica presente em Sangue, naquele soneto perfeito que é Rio das Garças, por exemplo, para a natureza harmoniosa e agredida de Zodíaco, até chegar à natureza emotiva e pesada de Pandora, a natureza filtrada pela lembrança e que obedece ao canto do poeta. Antônio da Costa e Silva nasceu a 23 de novembro de 1885, na Rua das Flores, em Amarante. Ali estudou o primário e viveu a infância, entre os banhos dos rios Canidé, Parnaíba e o Riacho Mulato, entre os passeios à fazenda da família e à igreja. Muda-se para Teresina na adolescência, a fim de estudar o ginásio no Liceu Piauiense. Em 1906 está em Recife, matriculado na Faculdade de Direito. Em 1910, aprovado em concurso público, assume o cargo de escriturário na Delegacia Fiscal do Tesouro Nacional, ascendendo celeremente ao posto máximo dessa repartição. No exercício de suas atividades profissionais, reside em várias capitais: São Luís, Manaus, Fortaleza, Recife, Belo Horizonte, Porto Alegre, São Paulo e Rio de Janeiro, onde falece a 29 de junho de 1950. Para aquilatar a influência do poeta da saudade no cenário nacional e sua sintonia com o que produzia a época, cito o episódio a que menciona Alfonso de Guimarães Filho, em biografia escrita sobre o próprio pai, um dos maiores poetas, se não o maior, do cânone simbolista. Estabelecido em Minas Gerais, Da Costa fora um dos amigos de Alfonso de Guimarães e o responsável inicialmente pela divulgação da poesia do autor de Ismária, conforme conta Guimarães Filho em biografia. Teu amigo foi o esplêndido poeta piauiense Da Costa e Silva, a quem muito prezavas. Dedicaste-lhe o soneto 25 da Pastoral. Poeta de sangue, figura entre os que mais te distinguiram. A esse respeito, diz Alberto da Costa e Silva, incansável divulgador da obra do pai: Da Costa e Silva fez uma peregrinação pouco antes, em 1915, a Mariana, a fim de conhecer pessoalmente a Alfonso de Guimarães, a quem admirava desde os tempos de rapaz, e cuja grandeza foi dos primeiros a conhecer.
Alfonso Guimarães quase que não saiu das cidades montanhosas de Ouro Preto e Marinho. E acrescenta: se, como dizia Augusto Maia, fora da Costa e Silva quem me revelara, e a outros companheiros gaúchos, em 1930, ele o fizera antes aos próprios mineiros. Sucedendo a da Costa e Silva, Maria Isabel Gonçalves Vilhena projetou-se como poetisa e como educadora de reconhecida competência. Professora da Escola Normal, do Colégio Diocesano e do Colégio das Irmãs, ela nasceu em 20 de agosto de 1896, na rua Santo Antônio, hoje Olavo Bilac, e faleceu aos 92 anos em Teresina, a 19 de dezembro de 1988. Publicou Nada e Seara Humilde, este em 1940. O reconhecimento da obra assegurou-lhe a reedição conjunta, em 1975, pela Secretaria da Cultura do Piauí. Em notas impressionistas, diz seu sucessor na cadeira 21, o poeta Ardi Filho. O lirismo de sua poesia encanta pela doçura e pela leveza da expressão, que traduz com espontaneidade as emanações da fonte conceitual do pensamento. Seu livro é composto de versos nascidos de uma imaginação clara, expressos como água que cai, e nessa queda arrasta para a mensagem que de melhor e mais puro contém o coração. Graça Vilhena, poetisa festejada, professora de literatura e neta da autora de Seara Humilde, em análise lúcida, assim se manifesta sobre a técnica e as matizes da poética da avó. A expressão da natureza analógica entre a natureza exterior e a projeção dos sentimentos, assim como a liberdade formal na maioria das composições, aproxima a poética de Isabel Vilhena à estética romântica. Porém, alguns aspectos relevantes são operados em sua lírica, que revela certa tendência modernista e contradizem algumas características básicas do comportamento romântico. Isso ocorre nos momentos em que a poeta ou poetisa rompe as fronteiras do individualismo e as imagens, arquitetadas por símbolos, metáforas, símiles e prosopopeias, passam a ser produto de uma correlação psíquica entre as coisas da natureza e o mundo. Assim, a voz poética é projetada no âmbito geral, numa comunhão com o outro. Expressando-se sobre a consciência do fazer poético de Isabel Vilhena, acrescenta a poetisa: sua poesia se atualiza também pelo trabalho consciente em torno da linguagem. A riqueza imagética dos versos de Nada e Seara Humilde, reunidos em publicação posterior, está nos poemas como testemunho de uma poética que se afirma pela excelência de seus versos. A linguagem é aparentemente simples, verte-se novos significados, férteis em simbologia e figuração. O pau d'água amarelo é símbolo da riqueza da terra brasileira. Nossos sonhos estão guardados no longínquo azul do horizonte. O amor é tão iluminado como todas as flores sob a luz do sol, a mesma luz que se coalha nos arvoredos, agasalhando a solidão da casinha de palha. As asas da borboleta levantam a aventura fugidia, e a alvorada de maio traz a alegria da vida. A luminosa esteira do sol se afasta como as lembranças do passado, e as noites de São João são iluminadas pelo chuveiro de estrelas. A alma da terra mora no vulto erguido das longínquas serras, e o rio, como nós, sonha acordado e sem saber que sonha. O diálogo natureza-sentimento e os símbolos daí oriundos refletem-se em versos de notável influência romântico-simbolista, como nestes de O Lago. Na superfície azul das águas transparentes, sereno e calmo vive o lago a refletir a grandeza do céu, os astros reluzentes e a renda do arvoredo ameno a reflorir. E quem o vê assim, nessa mudez dormente, sem um murmúrio vago ou leve florir, nessa aparência mansa e doce de um demente, terá razão demais, de certo, em se iludir. Revolvei o seu leitor, e o tende já turvado, desfeita, emaranhada a renda do arvoredo, e o calmo adormecer em vagas transformado, como o lago também a corações. E quantos, de aparência feliz, guardando com segredo, na placidez de um riso, um vendaval de prantos. Resumindo a poética de Isabel Vilhena, conclui Graça Vilhena. A espiritualidade, a saudade, o fundo psicológico e a natureza são temáticas constantes em sua obra, que ela soube tratar não como sentimentalismo exacerbado, mas
com uma sensibilidade rara e verdadeira. A intenção da poeta, com sua simplicidade estética e pura expressão poética, é tocar a alma humana, sem distinção, numa atitude universal e solidária. O lirismo seu particularismo, o ecumenismo de seus versos são, portanto, traços inovadores que atualizam sua poética e nos deixam a impressão, ao ler seus versos, que compreendemos sua generosidade, a intenção de seu lirismo agreste, sua voz que se projeta para emocionar os corações distantes. Bastam as palavras de Carlos Nejar para definir a grandeza da poesia do último ocupante da cadeira 21. Contrapondo o estilo de Francisco Hardy Filho ao de H. Dobal, para quem a poesia é um instrumento de precisão, sentencia: o oposto de H. Dobal é Hardy Filho, natural de Fortaleza, 1934, radicado em terra piauiense, estreando com Cinzas e Orvalhos, poeta de efusão amorosa, usuário do soneto, em que o ânimo de dizer é maior que a invenção magística e o domínio estético, mas diz com o fervor que sente, arma o silêncio contra o indefeso, suicidado tempo, concita a luz na gruta do poema, sinuosa forma de eternidade. Entre nós, comungando da vivência dos livros em espaços comuns, os historiadores e poetas Francisco Miguel de Moura e Herculano Moraes souberam abstrair o âmago da escritura de Hardy Filho. No seu trabalho contínuo, de obra a obra, incorpora conquistas do moderno e as mais experiências do verso na construção poemática de modo geral. Entretanto, a crítica tem concordado, é no soneto que está o melhor de sua arte, diz Francisco Miguel. Última glória de uma poesia efetivamente compromissada com os estados interiores da alma, avalia Herculano Moraes. Tive a oportunidade de conhecer Hardy Filho, de ouvi-lo falar sobre poesia, muitas vezes, de sua predileção sobre Celso Pinheiro, a respeito de quem conversamos reiteradas vezes. Embora introspecto, era dado ao diálogo quando se sentia à vontade. Figura afável e cativante, um poeta no sentido exato do termo. Seu conhecimento poético limpa as vidraças da percepção para tornar as coisas infinitas, conforme definiu William Blake em Hardy Filho. Esse instante de iluminação torna o verbo límpida ressonância do sonho e do romantismo. Escolha realizada com a consciência da arte que dominava, como bem condensou o poeta em soneto antológico. Dúvida, eu te esperarei sozinho dentro da noite interna da vida, e desde o instante atroz da despedida, que te esperando acumulo carinho, e então ficaste de voltar, querida. Eu te esperarei, insone em nosso ninho, sem companhia de cigarro ou vinho, e a noite mais se alarga e se comprida. É de tão longa espera, e de tão longa espera me tortura, deixaste-me somente noite infinda, só noite, noite triste e noite escura. Minha alma está confusa e se me parte. Não se sabe se te espera mais ainda, ou saia pelo mundo a procurar-te. A poesia de Hardy está impregnada de símbolos e conceitos negativistas, cuja temática é o binômio amor-morte, fundindo-se numa constante que é o desconhecido com tendência para o transcendental, conforme acentua Francisco Parcelli Bousset, enfatizando que Hardy é poeta sem vínculos a qualquer escola literária. Nele, ainda que permaneça o romântico inconfundível, lê-se também o poeta moderno, versejando com perícia a forma do verso livre e a incorporação do cotidiano à literatura. Pela janela do trem, de gruta iluminada. Pela janela do trem, num recorte branco, a torre da igrejinha e o céu derramando sobre o casareiro. Pela janela do trem, o fumo indecido das chaminés caseiras e a arquitetura das nuvens em matinal passeio. Pela janela do trem, semblantes de vários tipos, aparecendo e sumindo, o apito e as vozes de até breve ou nunca mais. Pela janela do trem, uns olhos femininos, livremente marejados, e a cidade tão presente,
viajando acorrentada as pupilas desses olhos. Pela janela do trem, um passado e um futuro, resumindo num presente, na janela do trem, um rosto pétreo, olhos nos olhos que ficaram. Senhores e senhoras, acende-se em meu pensamento o recorte de jornal que recebi pelo correio em 1990. Nele, o frágil texto escolar que escrevera e encaminhado ao então presidente desta casa, Atito Filho. Fora publicado nas páginas de O Dia e a mim retornara com a inconfundível assinatura do grande mestre e incentivador de nossas letras. A generosidade do ilustre professor, endossada em 2 dezenas de cartas a punho a mim remetidas e guardadas com extrema cautela, muito significaram para o pobre estudante, depois o estudante de letras, o leitor curioso e o operário da palavra, que hoje, professor Atito Filho, ingressa nesta casa de muitas portas e janelas, como conhecimento. Nesta casa que o passado revive, para fazê-lo brotar como a água das fontes. Nesta casa, que é a sua casa. Muito obrigado, professor Atito Filho. Em seu nome, agradeço a todos os que me estimularam nessa trajetória inacabada. Ditas estas palavras, recorro ao saudoso carrossel fantasma de Da Costa e Silva. Ganhei o dia a meditar na minha vida. Muito obrigado. Tenho a satisfação de passar a palavra ao acadêmico José Amário Melo Carvalho para saudar um novo imortal em nome da Academia Pianchetto. Excelentíssimos membros da mesa, já referidos, meus amigos, confrades acadêmicos, meus quase conterrâneos barrenses. Barras, o rio, a cidade, o templo e o tempo. É o título aqui da minha fala. Com muita honra e alegria, aceitei o convite de Dilson Lages Monteiro para recebê-lo nesta solenidade de sua posse na Academia Piauiense de Letras, em sucessão ao grande poeta Francisco Arde Filho. O regozijo se deve ao fato de conhecê-lo há mais de 2 décadas, quando ele iniciava sua carreira no mundo das letras, e por ser ele, filho de Barras, terra à qual sou estreitamente ligado por parte de meu pai, Miguel Carvalho, também barrense, assim como vários de meus ancestrais. Essa satisfação se torna maior pelo fato de ainda sermos parentes. É ele, filho de Gonçalo Soares Monteiro, já falecido, de ilustres estirpes do Médio Parnaíba, e de Rosa Maria Pires Lages, descendente de antigas famílias barrenses. Esta noite engalanada, portanto, vai ser uma festa barrense, e veremos aqui perpassar o reflexo dos vultos da velha Barras do Maratauã, dos seus grandes poetas mortos, e ouviremos o murmúrio dos rios que lhe formam as barras.
de onde lhe veio o telúrico e poético nome. Nesta casa sentimos ainda a forte presença do barrense Atito Filho, seu presidente por mais de 20 anos, que acolheu e orientou o novel acadêmico com generosidade, quando ele ensaiava os primeiros passos na literatura. Quando um afoito amigo quis escrever um artigo no qual pretendia retirar de Barras o seu justo título de terra dos governadores, advertiu para que não fizesse, porquanto estaria laborando em vexatório equívoco. Por essa razão, escrevi a crônica ensaística Barras, terra dos governadores e de poetas e intelectuais, a que, em seu desenvolvimento, acresci, e de marechais, para afastar de vez futuras ousadias similares. Essa crônica teve ressonância no intelecto de Chico Acoran Araújo, aqui presente, a quem dei o título de cacique da tribo dos Maratauãs, que vem escrevendo uma série de estudos sobre barrenses ilustres, além de ótimas crônicas e artigos. Desde que conheci Edson Lages, fomos nos aproximando, com respeito intelectual recíproco e por laços de amizade, sem que fossem necessários convívio e visitas frequentes. Somos confrade há vários anos na Academia de Letras do Vale do Longar. Minha admiração aumentou mais ainda, porque, sendo eu mais velho, lhe pude observar as conquistas e a verdadeira vocação literária, feita de dedicação, estudo, reflexões, e não da busca de efêmeras glórias vãs ou gloriolas. Também pude notar que em sua trajetória não cometeu insolências e iconoclastias contra os mais velhos e nem contra as figuras emblemáticas de nosso panteão literário. Antes de me referir à obra literária do novel confrade, quero me reportar de forma breve aos seus antecedentes e patrono, pois ele já o fez com mais vagar e em maior profundidade em seu discurso. A cadeira 21, que ele passa a ocupar, é eminentemente de poetas, a começar pelo seu patrono, o cônego Leopoldo Damasceno Ferreira, nascido em Oeiras, Piauí, e falecido em São Luís, do Maranhão, 1857-1906, que foi também professor, autoridade da administração da Igreja Católica no Maranhão e deputado estadual. Poeta de mérito, cometeu um belo soneto em que lamenta o amor impossível ou proibido. Sobre essa peça poética, diz da Costa e Silva, o primeiro ocupante da cadeira: esse padre, que todos afirmam era crente convicto e um sacerdote virtuoso, teve sem dúvida, como poeta anverso, o seu segredo na alma e o seu mistério na vida. Teve como poeta a aparição divina de uma sombra de mulher nos caminhos incertos da existência. Foi ainda, em parceria com a musicista Firmina Sobreira, autor da música do hino do Piauí. Foi tarefa de alta monta, pois conseguiu musicar o belo poema da Costiano sem que ficasse ofuscada a melodia. Recolhi essas informações da monumental Antologia da Academia Piauiense de Letras, organizada pelo grande pesquisador e historiador Wilson Carvalho Gonçalves,
amigo de meu pai e meu amigo, também barrense como o empossado. Foi seu primeiro ocupante Antônio Francisco da Costa e Silva, nascido na bela e bucólica cidade de Amarante, emoldurada pelas belas serras azuis do poeta, e quase uma ilha, abraçada pelos rios Parnaíba, Canidé e Mulato. Um dos avoengos do novel acadêmico era primo do Excelso Barro. Acho relevante revelar. Da Costa é o nosso poeta maior e maior poeta, que sempre admirei desde a minha meninice. Fiquei ainda encantado quando ouvi e li os seus sonetos Amoenda e Saudade, que sempre releio com o mesmo alumbramento. Fiquei também orgulhoso por ele ser piauiense. Acompanhei com vívido interesse a celebração de seu centenário e tenho lido e relido a sua obra poética completa. Conversando um dia com o juiz federal Geraldo Magela e Silva Menezes, aqui presente, este me disse considerá-lo o maior poeta brasileiro. E como eu o inquirisse sobre esse seu entendimento, respondeu-me, sem titubeios e vacilações, que se não fosse o maior, seria o melhor. Sem dúvida, é um dos maiores ou melhores poetas do Brasil. E o barrense Celso Pinheiro, seu contemporâneo, bem poderia formar com os poetas Cruz e Souza e Alfonso de Guimarães a trindade simbolista brasileira, a exemplo da parnasiana, não fosse o insulamento em que sempre ficou a literatura do Piauí. Como já tive a ocasião de dizer, aqui mesmo da tribuna de nossa academia, por cúmulo de trágica coincidência, esses dois magníficos poetas morreram no mesmo dia, no infausto dia de 29 de junho de 1950. A poetisa, ou poeta, como se diz agora, Maria Isabel Gonçalves de Vilhena, sucedeu com galhardia da Costa e Silva. Foi também cronista e professora. Era fluente ao falar ou escrever em francês. Em sua provecta vida, escreveu os livros Seara Humilde e Nada. A humildade está apenas nos títulos dessas duas obras poéticas, pois Seara Humilde, contendo 50 poemas, é um verdadeiro florilégio, é uma pujante seara de belas flores de nosso cancioneiro. E Nada é tudo de bom, pois dele encontramos poemas que estão em nossas antologias, e algumas publiquei na Seleta Piauiense, que venho construindo em meu blog. Logo que cheguei a Teresina, em agosto de 1982, para assumir o cargo de fiscal da SUNAB, autarquia já extinta, fiz amizade com o poeta Ardifilho. Bom pai de família, bom amigo, bom poeta. Com esse tríplice coroamento, poderia encerrar minhas palavras sobre ele, mas não o farei. Estive em sua residência muitas vezes, onde fui sempre muito bem recebido por sua esposa, Dona Adélia. Fizemos parte de um grupo de amigos que reativou e deu existência legal à União Brasileira de Escritores do Piauí, UBE Piauí. Trago para este discurso do que sobre ele já disse em outra ocasião. Na primeira metade da década de 80, fui morar em uma república, da qual faziam parte o Nadal e o Gelvan Lisboa, localizada na rua Areolino de Abreu, perto do edifício da Caixa Econômica Federal.
Nesse velho casarão, segundo nos contaram, havia residido um engenheiro eletrônico, que teria cometido suicídio por motivo que desconheço. Na porta de um dos quartos, havia estampado em letras manuscritas um lindo e melancólico poema de Arte Filho. A tinta das letras, embora não fosse vermelha, parecia escorrer como sangue ainda fresco. No silêncio e na solidão das noites mortas, sentindo o inebriante perfume de uma cajazeira em flor, eu parecia sentir a presença do suicida a recitar os versos de Ardi. Talvez tenha sido aquela, o poema vazado em velha porta, uma das maiores homenagens, apesar de anônima, que já lhe tenham feito. Foi nesse solar, talvez um tanto perturbado por sua atmosfera soturna e um tanto fantasmagórica, num cenário em que parecia vagar o vulto indefinido do suicida e ressoar os versos melancólicos de Ardi, que escrevi o meu poema A Casa no Tempo, cujos versos deixei impregnado naquelas velhas paredes. A casa vive em mim com seus gemidos de fantasmas que arrastam correntes por entre ais doloridos. Vive em mim com suas lamentações de suicidas que gemem e gemem. Volto-me agora, sem pretensão de ser um analista ou crítico, para a obra literária e intelectual de Dilson Lages. Mantém ele, há muitos anos, o portal Entre Textos, direcionado para a cultura e, sobretudo, para a da vertente literária. Nele mantenho a coluna eclética já faz alguns anos. Outros escritores e poetas são colaboradores desse site. A meu ver, o mais importante do Piauí em sua modalidade. Faz alguns anos, o acadêmico Oro Empossado fundou o Laboratório de Redação, professor Dilson Lages, onde ministra com muita proficiência lições sobre técnicas redacionais, mercê de já longa experiência magisterial nos principais colégios de Teresina. Em suas aulas, fixa a atenção no texto e não em regras gramaticais, conquanto não lhes desconheça a importância. Dá ênfase à função social da língua, tendo criado a sua metodologia própria, ancorada na semântica e no discurso, bem como na linguística textual. Em 6 anos de prática, fez a sua sistematização conforme a sua metodologia. Prioriza a seleção de sentido, o poder de argumentação e a especificidade do gênero em debate. Estimula o aluno a construir o texto e a refazê-lo, no intuito do aperfeiçoamento. Graças à sua experiência, trabalho e meditações, publicou os livros didáticos, Texto Argumentativo, Teoria e Prática e Roteiro de Redação para o Enem, Teoria e Prática. Exatamente por ser um professor qualificado de redação, é também notável crítico literário, com análises sempre pertinentes e argutas, em que se percebe o seu poder de observação e de conhecimento estruturalista da matéria, mas sem deixar de lado as sábias lições herdadas da boa crítica impressionista, que ainda hoje presta bom serviço à literatura, quando exercida com inteligência e sabedoria. Nessa messe, tem escrito artigos e pequenos ensaios, que, enfeixados, constituiriam importante livro. Por oportuno, e para reforçar minhas palavras, pinço
o seguinte trecho de um ensaio de Cunha e Silva Filho, pós-doutor em literatura brasileira, ensaísta, cronista e memorialista. Dilson, como escritor, estreou como poeta, com obras bem acolhidas pelos leitores e pela crítica. Contudo, sua atividade se estende à prática docente, desenvolvida em moldes renovadores, tendo como centro de interesse os estudos mais recentes da comunicação escrita, da análise do discurso, da linguística textual. Daí, ter se tornado logo autor de uma bem realizada obra para a área de redação, que é o seu livro, Texto Argumentativo, Teoria e Prática, 2007, publicado em Teresina. Fecho aspas. Tornou-se, com o tempo, um notável poeta, sendo certo que é reconhecido como um dos melhores de sua geração. Utiliza-se em sua poemática de todos os recursos que os grandes mestres usaram, até por ter conhecimento de todas as figuras de estilos disponíveis, em virtude de sua profissão de professor, a que já fiz referência. Assim, lança mão de musicalidades, sinestesias, aliterações, assonâncias, como bem podemos perceber no poema Maratauã, em que o rio aparece como um símbolo bucólico de sua cidade, com as suas margens ainda verdejantes. O rio corre em meu coração e separa os sentimentos da areia. A vaga das águas vai, virando pó em pensamento, e a estrada em curtas distâncias. O rio viaja no horizonte, onde dançam os cabelos das carnaúbas e soluçam os olhos do sol. O rio corre em meu coração e deságua nas correntezas do caminho. Não irei entrar em elevadas discussões e análises teóricas, técnicas, estruturalistas, que isso deixarei aos críticos, exegetas e professores doutores, sem dúvida, muito mais bem apetrechados que eu, mesmo porque pretendi e pretendo dar a este discurso certa leveza, certa plasticidade. Todavia, não posso deixar de sublinhar que a sua poesia, como reconhecem os seus analistas, está referta de metáforas, de construções antitéticas e de sensações sinestésicas, em poemas líricos, telúricos e por vezes repassados, de discreto saudosismo e nostalgia. As aliterações e coliterações podem ser vistas em versos como estes. Consigo me ver nos seus olhos, neles me vejo, como quem vê a si no silêncio. Consigo o seu sal de seus sentidos e o sol das emoções, vestidas pelo suor suave que me confunde os verbos. O certo é que o denso conteúdo dos versos de Dilson quase sempre está contido em bela forma. Neles encontramos, sem necessidade de rígidos espartilhos parnasianos, rimas e ritmos, o que lhes dá um encanto melódico. São encontradiças em seus poemas rimas toantes e consoantes, assim como as internas, e não apenas as no final dos versos. Sirva de exemplo a seguinte estrofe de seu poema assim: amar assim como o mar atona na frágil maratona do naufrágio em si. Em poema revestido de suave lirismo, mas perpassado sutilmente pela sombra de Eros de seu título, louva a esposa Aldaíris na exteriorização de seu amor. A tua alma brilha nas paredes do meu quarto, no silêncio da noite escura,
e os raios de teu riso oferecem ao ar os riscos de tuas cores. Sem medo de ser poeta, Dilson Lages Monteiro faz uso de todos os tropos pertinentes. Canta a vida e a paixão, o amor e a terra natal, contudo de forma comedida, sem o exagero daquele poeta que, ao contemplar o pequeno e belo Maratauã, o apostrofou em descomunais versos hiperbólicos: ó imenso mar oceano. Em seus poemas, o Maratauã, que enlaça, beija, acaricia e abraça a graciosa e aprazível Barras, aparece pequeno e deslumbrante, como são pequenas e belas as filigranas da ourivesaria minimalista e perfeita de Céline. Em O Morro da Casa Grande, Dilson demonstrou ser possuidor de todas as ferramentas e habilidades da romancística. Diria que nessa obra ele exercitou a boa técnica, utilizada pelos melhores mestres desse gênero literário. Sua linguagem é clara e objetiva e segue as regras da norma culta de nosso idioma, contudo, sem gramatiquices e rebuscamentos. Geralmente, os períodos são curtos e despojados de inversões, torcicolos e estilizações rocambolescas, recursos utilizados pelos que se acham grandes estilistas ou mesmo pretensos vanguardistas. Em muitas passagens, a sua prosa trai o poeta que ele é e adquire tons de agradável lirismo, em que as frases são ordenadas de forma rítmica. Sua temática e em trechos são simples e verossímeis, porque ele não pretendeu explorar assuntos em que a imaginação se excedesse em episódios mirabolantes e fantasiosos. Seus diálogos são bem construídos, coerentes com o perfil psicológico e cultural da personagem, e despojados da caricaturização ou macaqueamento dos romancistas menores, que sempre exageram nessas estilizações do discurso direto da criatura fictícia. Conquanto não seja um romance histórico, a história de Barras nele perpassa de forma sutil, servindo de pano de fundo a certos episódios da trama. Assim, a demolição da velha igreja de Barras ainda nele é lembrada como um fato execrável, sobretudo o estilhaçamento do Cristo Redentor, que encimava a fachada principal do templo, postado entre as duas torres. Sinto como se tivesse lembrança desse Cristo que vi em minha meninice, com os seus braços abertos, em acolhimento aos que chegavam, e a abençoar a cidade e os que partiam. Era uma bela e vetusta igreja, em estilo colonial, construída por José Carvalho de Almeida e destruída em 1963, como era um veso dos padres da época, que gostavam de ampliar, reformar, descaracterizar ou demolir as velhas capelas e igrejas. Ao comentar o excelente livro Barras, Histórias e Saudades, de Antenor Rego Filho, a ela me referi e remontei a ermida de Nossa Senhora da Conceição, que lhe antecedera, iniciada por Miguel de Carvalho e Aguiar em sua fazenda Buritizinho e concluída por seu herdeiro e sobrinho, Manuel da Cunha Carvalho. Essa capela e a Casa Grande são a origem mais remota da cidade das 7 Barras, como a designei em poema telúrico e evocativo.
Nesse romance, bem escrito e atraente, além de percebermos a transfiguração criativa de memórias de seu autor, verificamos que foram utilizadas, ao longo da narrativa, concepções do Roman à Clef, porquanto são evocados personagens históricos, populares e folclóricos, que marcaram época no cotidiano de Barras. Tais como Chico Luiz, Chico Castelo, Dodô Veloso, o Dodô das Cabeceiras, Monsenhor Shoa, Firmino e Joaquim Pires, Coronel Lulu, Vitor Lopes e tantos outros disfarçados em pura ficção. Ao me deparar com essas criaturas que foram pessoas de carne e osso, não pude deixar de evocar a figura excêntrica de Nemo, de estirpe ilustre, que em sua doença escavou estranho labirinto, aparentemente sem nenhum objetivo concreto, sobre o qual eu disse, ao comentar a monumental obra memorialística de Carlos Augusto de Figueiredo Monteiro: Nemo foi o Dédalo e o Minotauro de seu próprio labirinto, e talvez tenha sido uma espécie de esfinge que não conseguiu decifrar o enigma de sua própria vida, de uma beleza cintilante e improfícua, como uma estrela cadente que se exala no átrio culminante de sua glória. Por entre as páginas desse belo romance, vimos ainda os velhos sobrados, os casarões solarengos, os logradouros e praças de outrora, vetustos edifícios públicos, como o do teatro e o dos correios, e lamentamos a destruição do antigo cemitério, cujas lápides contavam muito da importante história barrense. Quando eu ia a Barras, me hospedava na casa de Salomão de Sá Furtado, primo de meu pai, que ficava bem perto desse saudoso Campo Santo. Salomão, além de exímio operador de Morse, tinha uma linda caligrafia e uma não menos bela redação. Era um estilista e tinha uma pequena biblioteca, caso raro, ainda nos dias de hoje. A poucas quadras de sua casa ficava o Maratauã, em cujas águas nadei em minha adolescência, onde me embebi embevecido nos olhos luminosos das garotas, que refletiam suas águas feitas de ciganice e magia. Dilson Lages Monteiro me comoveu e me restituiu a velha e querida Barras de minha infância e de minha adolescência, que na redoma de minha memória ainda remanesce intacta, com a sua vetusta igreja, com Cristo Redentor de braços abertos, entronado no cimo de seu frontispício. Por tudo o que relatei, e talvez mais ainda, pelo que não pude ou não soube dizer, mereceu ele a acolhida desta casa quase centenária, casa de Lucídio Freitas e de vários outros proeminentes luminares da cultura e das letras piauienses, invocando e evocando um dos velhos casarões, invocando e evocando um dos velhos coronéis de um morro da Casa Grande de Rei. Dilson, seja bem-vindo, adentre e se abanque.